Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa preencher as nossas vidas. Vamos à nossa lição de hoje. Hoje, terça-feira, nós temos aqui a pergunta 5 e a pergunta 6, dando continuidade, dando seguimento, ao estudo que nós fizemos ontem, quando Jesus fala que o pão verdadeiro é aquele que foi dado de Deus, do céu, não é? E ele daria este pão para a vida das pessoas, né? E então as pessoas disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão, não é? Esse foi o verso que nós lemos ontem. E hoje, na pergunta 5, nos traz aqui um questionamento para que nós entendamos essa história toda que está descrita ali no capítulo 6. Jesus, vendo a cegueira deles, o que disse de forma clara desta vez, né? Que eles achavam ainda que Jesus estava falando ali do pão feito do trigo, da farinha do trigo, do pão feito ali da cevada, né? E então Cristo fala claramente, dizendo assim, em João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha, se isso aqui não é uma forma clara, eu não sei o que é. Porque eles estavam pedindo, aquela multidão estava dizendo: dá-nos deste pão. Em outras palavras, diante de todo o contexto, é como se eles estivessem dizendo: Senhor, repete aquele milagre da multiplicação do pão, dá mais pão para a gente, dá sempre a gente, que a gente vai vir toda tarde aqui para escutar o Senhor falar. Não é? A gente vai vir aqui trazer os doentes para o Senhor curar e depois o Senhor multiplica o pão, dá sempre para a gente não ter mais que comprar o pão. Era basicamente isso que eles estavam dizendo. Aí Jesus declara agora: Ei, eu sou o pão. Eu, a minha pessoa, sou o pão da vida. Vocês só terão vida se vocês buscarem em mim. Eu tenho a vida para dar a vocês. Eu sou o pão da vida. Aí ele complementa dizendo assim, todo aquele que vem a mim, todo aquele que me busca para ouvir de mim os ensinamentos, para aprender comigo, que sou manso e humilde, para aquele que vem a mim, que vem me buscar, nunca terá fome, porque eu vou ensinar a ele sempre. Eu vou dar da palavra viva, e ele será alimentado no espírito, como ninguém. E aí ele diz ainda: e depois, aquele que vem a mim será alimentado com a palavra. E aquele que está sendo alimentado com a palavra, o que acontece com aqueles que ouvem a palavra? A fé não vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus? Está escrito lá em Romanos 10, 17. Paulo entendeu isso com perfeição. A fé vem justamente por eu dar ouvido à palavra de Deus. Dar ouvido quer dizer ouvir, entender e colocar em prática. Então aí vem a fé. Então quando ele diz, aquele que crê em mim, olha, primeiro eu já fui a Cristo e escutei a palavra dele. E depois de ouvir a palavra, ele diz, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E então que sede é essa? Ele está falando de comida e de bebida, né? Jesus não havia ainda multiplicado água para eles, né? Só o pão. Mas lá no deserto de Moisés, quando Moisés pegou aquele povo do Egito e levou lá para o deserto, ali o povo também clamou por água. Faltou água e eles ficaram desesperados, né? E aí Moisés tocou na pedra e a água jorrou da pedra. Tocou na rocha e a água jorrou da rocha.
Que coisa linda, né? A Bíblia diz que a rocha é Deus o Pai, é Yahvé. O salmista Davi vai dizer várias vezes, né? O salmista vai dizer assim, Tu és a minha rocha, o meu rochedo, ó Yahvé, meu porto seguro, né? O meu refúgio. O Senhor Yahvé é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Muitas vezes. Na Bíblia, o Pai é a rocha e Jesus Cristo é a pedra. Na visão de Daniel, do capítulo 2, uma grande montanha, ou seja, uma grande rocha, uma montanha que era uma rocha só, igual aquele pão de açúcar no Rio de Janeiro, né? É uma pedra só, é uma rocha só ali o pão de açúcar. Aí diz que daquela grande montanha, daquela rocha, saiu uma pedra cortada sem auxílio de mão. Ou seja, falando da geração de Cristo do Pai. Olha só, a pedra que foi tirada da rocha. Cristo foi tirado do Pai. Cristo é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Que coisa linda, né? E naquele momento, Cristo também é chamado de a palavra de Deus. E a palavra na Bíblia é tipificado pela água. Paulo vai dizer lá em Efésios 5:26 que a noiva de Cristo, a igreja pura, é purificada pela lavagem da água, pela palavra. Água, palavra. A água é quem purifica o homem. O entendimento da palavra na mente do homem purifica a mente dele do pecado. Lindo isso, né? Então, quando ali Moisés toca na rocha e fere a rocha, e da rocha sai água, nós podemos fazer duas aplicações. Duas. Da rocha Deus sai a água, a palavra viva, que é Cristo, ou tocando em Cristo, né, ferindo Jesus Cristo na cruz do Calvário. Até na cruz do Calvário, quando aquele soldado romano pegou a lança e atravessou Cristo, primeiro saiu água, antes de sair o sangue, não foi? Saiu água e sangue. Não é mesmo? Olha que coisa linda. Tocou na rocha, igual Moisés tocou lá. Então, quando Cristo diz assim, quem vem a mim, quem me busca, olha só, quem me busca, quem vem a mim, esse aí nunca vai ter fome, porque vai ouvir de mim a palavra viva, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus será alimentado pela palavra, porque eu vou ensinar ele. E todo aquele que crê em mim jamais terá sede, porque nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Foi o que ele disse para a mulher samaritana no capítulo 4 aqui de João, que nós já estudamos. Que coisa linda, né, meus irmãos? Olha só que maravilha. Olha o que Jesus quer dizer. E quando ele está dizendo isso, o que é a vida? A vida começa aqui neste planeta ainda, quando nós ainda pecadores, como igreja militante. E tudo começa quando a palavra entra em nós, lava, purifica, nos trazendo entendimento, força, poder, trazendo liberdade, a verdadeira liberdade, né? Tudo vem pela palavra, e Cristo está dizendo, eu vim aqui para alimentar vocês, eu vim alimentar vocês com a palavra, com a verdade. Escuta o que eu estou dizendo, porque vocês já começarão a ter vida, para sentir essa vida pela fé desde já. Esta vida eterna que vocês vão receber um dia, vocês já podem experimentá-la pela fé, ainda estando na terra, você já pela fé já começa a saborear, a viver esta vida. Porque se eu não exercitar esta fé aqui, como é que um dia eu estarei lá? Não é mesmo? Pois é, meus amados, Cristo estava falando tudo isso. Tanta beleza na fala de Cristo, uma fala espiritual profunda, mas infelizmente aquela multidão ainda estava com um único interesse, estavam preocupados em comer o pão do trigo, o pão de cevada, o pão físico, estavam tentando alimentar a carne, o estômago, e Jesus falando de um alimento do espírito, um alimento muito superior. Continuando, amados irmãos, vamos agora para a sexta pergunta. As palavras de Jesus gerou fé naquela multidão, na multidão dos ouvintes? Será que gerou? Vamos ver então para o versículo 36. João 6:36. Jesus disse assim: Mas, como eu lhes disse, vocês me viram,
mas ainda não creram. Como é? Olha o que Cristo diz aqui. Veja que a fé, ela não vem por aquilo que se vê. Fala assim, vocês me viram, mas não creram. Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida. Eu estou dizendo para vocês que em mim vocês encontrarão o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida em mim. Mas vocês não estão crendo. Vocês me viram, mas não estão crendo. Ah, tem muita gente querendo ver para crer. Sabe aquela fé do Tomé, que vulgarmente ou popularmente o mundo criou esse ditado, né? O mundo cristão criou esse ditado. A fé de Tomé é ver para crer. Sabe aquilo lá? Olha que engodo, que mentira. A fé não tem nada a ver com os olhos. A fé tem a ver com os ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vai sempre desafiar aquilo que os olhos enxergam. Lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. Então a fé é aquilo que é o relato, é aquilo que você escuta, daquilo que você não vê ainda, você só escuta o relato. Que coisa linda, né? Isso é a fé. E aí muita gente hoje nas igrejas, nessas igrejas populistas, essas igrejas populares, né? De muitas facilidades, onde os pastores só estão preocupados mesmo em arrecadar dinheiro, né? Aí ele diz, venham hoje, venham ver, o pastor vai curar não sei quem, venham ver o milagre, venham ver, venham ver. Vocês podem olhar que em todas as divulgações venham ver o que vai acontecer, né? A Bíblia diz no Apocalipse 13, eu acho que é o versículo 13, se não me falha a memória, diz que a besta nos últimos dias, quando o falso profeta, ela vai, a segunda besta, né, que sobe da terra, essa besta, ela é tão terrível que vai ser permitido a ela fazer descer fogo do céu à vista dos homens, porque sabe que os homens são frágeis. Os homens precisam ver para crer. E a fé genuína é aquela fé de Abraão, do pai Abraão, né? Que o Senhor disse, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que eu vou mostrar, você vai ver. Mas Abraão saiu sem ver nada. Abraão só acreditou na palavra de Deus, na voz do Senhor, e saiu errante. Abraão não perguntou em que direção ele ia, se era em direção ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ele não perguntou. Ele saiu. É a fé genuína, ela não cobra a evidência, a fé genuína. Da mesma forma como quando o Senhor falou assim, Abraão, pegue o seu filho Isaque e você vai sacrificar para mim no monte tal, prepare e saia tal. Abraão não questionou, Senhor, e se eu matar meu filho, o Senhor vai ressuscitar ele? Vai. Abraão não questionou nada, ficou calado e foi providenciar aquilo que tinha para fazer. Já imaginou, meus amados, a diferença? Então, quando nós olhamos aqui, Cristo dizendo para aquela multidão, vocês me viram e mesmo assim não creram. Eu nunca vi ninguém, porque viu um grande milagre, acreditar. Eu sempre cito o milagre que aconteceu com Gideão. Gideão, muito fraco, viu, olha, o anjo do Senhor teve que aparecer para Gideão. Gideão viu, ficou se tremendo e começou a dizer, ai, tanto ai, né, que eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo, eu sou o menor, enviou, tem outro tal. Aí o anjo, para animá-lo, vai nessa tua força, né, homem valoroso, vai nessa tua força, ou seja, vai nessa força pequenina que você tem, porque Deus só quer os pequenos. Olha, por que eu estou aqui, né? Em outras palavras, o anjo poderia dizer, por que eu estou aqui? Porque eu vim atrás da menor tribo de Israel, da menor família e do mais baixinho dos irmãos, que é você. Eu quero o menor. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não é na vida do maior. Eu quero falar com você, Gideão. É você que vai. Aí Gideão falou, arrume outro, não dá certo não. Né? E começou a botar desculpa. E então Gideão pediu uma prova que ele queria ver. Olha, se o Senhor realmente vai me mandar e eu vou vencer essa guerra, tal, contra os midianitas, então eu vou pegar essa lã aqui, essa lã aqui de algodão, eu vou colocar no telhado da minha casa, e amanhã
eu quero que esta lã esteja cheia de água e ao redor esteja tudo sequinho. Aí no outro dia de manhã, Simeão foi lá, pegou aquela lã, né? Encheu uma taça de água espremendo e ao redor estava tudo sequinho. E Gideão creu? Não, não acreditou não. Pediu o contrário. Senhor, eu quero que amanhã faça o contrário. Amanhã tudo ao redor tem que estar molhado e a lã tem que estar bem sequinha. No outro dia ele pegou a lã, espremeu nada, sequinha a lã, tudo molhado ao redor. Do jeito que ele pediu. Gideão viu esses milagres, mas não acreditou. E continuou sem acreditar. Foi necessário o Senhor falar com ele várias vezes ainda para que ele pudesse realizar aquilo que tinha que ser realizado. Porque a fé, ela não vem... Olha só, Elias, o maior de todos os profetas, orou, mandou descer fogo do céu, desceu fogo do céu, queimou ali o sacrifício, o boi, a lenha molhada, as pedras, lambeu tudo o fogo. Ainda ficou dizendo, olhe lá para o horizonte 7 vezes, vai ver que vai chover agora, vai chover agora. E choveu, um milagre incrível, nunca tinha visto um negócio daquele. Porque no outro dia Jezabel falou assim, juro que eu vou matar Elias até amanhã. Porque uma mulher disse isso, Elias ficou com medo e correu para o deserto. Ficou desanimado, amaldiçoou até a mãe dele, de onde ele nasceu. Já entenderam? A fé não vem por aquilo que se vê. Tem muita gente correndo para as igrejas em busca de missa de cura, culto de libertação, milagre da cura da doença tal. As pessoas buscando ver coisas e não é assim. A fé vem por aquilo que se ouve. E tem que ouvir a palavra de Deus. Eu só tenho fé se eu ouvir a palavra de Deus, acreditar nela, praticando-a. Porque eu só acredito se eu praticar. Não, realmente, não é você concordar com o pregador e dizer, pregador, eu concordo com você, você pregou é verdade. Não adianta de nada, você não acreditou. Só acredita aquele que escuta a palavra e começa a praticar aquilo que ouviu. Aí esse acreditou. Acredita quem pratica, não é quem escuta e entende quem concorda, não. Tem muita gente que concorda que é para fazer isso, mas não faz. Não acreditou. Não acredita. Ele concorda. Ele convenceu de que aquilo era verdade, tinha uma certa lógica. Pronto. Entenderam? Então Cristo está dizendo, vocês viram a mim, mas não acreditaram. Vocês não creram, vocês me viram. Então aquela multidão, perceba que aquela multidão, sabe por que aquela multidão não estava crendo? Porque ela não estava entendendo o Espírito de Cristo. A mensagem que Cristo queria transmitir, eles não estavam entendendo. Como é que eu vou crer se eu não consigo entender a palavra? Como é que este mundo vai receber Jesus Cristo se ele não crê? A própria Bíblia diz, porventura, quando regressar o Filho do Homem, achará fé na terra? Claro que não vai achar. Por que não acha? Porque a palavra de Deus está sendo fechada. Quais são as igrejas hoje que examinam a palavra de Deus, palavra por palavra, verso por verso, com todo cuidado? As igrejas estão cheias de eruditos, aqueles pregadores que vencem pelo cansaço, torcendo textos, forçando a barra do texto, né? E aí pega um verso isolado, homens inteligentíssimos, homens eloquentes, homens com a dicção perfeita, vozes graves, bonitas, homens inteligentíssimos, mas infelizmente é só filosofia humana, porque a palavra de Deus não está sendo examinada, o povo não está sendo alimentado pela única fonte que pode trazer fé aos corações deles. Então, o que aconteceu com aquela multidão, aquela pobre multidão que teve a oportunidade de ver um dos maiores milagres da Bíblia, a multiplicação de 5 pães para milhares de pessoas comer. Eles viram esse milagre, além de ver inúmeras outras pessoas que estavam doentes ser curadas ali. Mas não creram, porque a fé, a crença, não vem por aquilo que se vê, por aquilo que se acredita através da palavra. E Cristo está dizendo, eu sou a palavra, eu sou o pão, o pão que eu quero alimentar vocês é o pão da palavra. Escutem, creiam. Amados, hoje é do mesmo jeito. A nossa missão é pregar esta verdade que vem unicamente da palavra. Aqueles que ouvirem e crerem e colocarem em prática aquilo que se está ouvindo, porque é a verdade que vem da palavra de Deus, então vai brotar a fé no coração dele e essa fé vai crescer.
Quanto mais ele tem contato com a palavra, quanto mais ele pratica o que a palavra está mandando ele ser, mandando ele fazer, mais a fé vai crescer no coração dele, nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe com essa bênção, nos dando coragem para praticar aquilo que a palavra manda. Em nome de Jesus.